Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Celso Godoy e para você que está no meu canal, estamos começando um novo trimestre de estudo das lições bíblicas adulto da CPAD. E como é de costume, é de plástico, né? Nós gravarmos uma videoaula da EBD em nossos canais, né? Já que estamos começando um novo trimestre, nós vamos apresentar e já fazer um comentário sobre essas primeiras lições, ou sobre essa primeira lição, melhor dizendo. Fique conosco até o final. Certamente você vai adquirir muito aprendizado, muito subsídio, né, para você ministrar na sua aula, ou para você que é aluno, né, tirar nota 10 no próximo domingo, né, que vai ser mencionado essa lição na sua igreja, na sua classe, ok? E nesse terceiro trimestre nós temos uma série, né, de 13 lições, como é de costume, como é de plástico, né? 13 lições. E eu quero convidar, né, para você que está assistindo pela primeira vez no nosso canal, que se inscreva em nosso canal, né, e dá o seu joinha. Compartilhe os nossos vídeos para o maior número de pessoas que você conhece, ok? Então nós fazemos esse pedido para você, essa cooperação, tá? Então nós temos 13 lições. A primeira é uma introdução geral, tá? E depois é uma introdução geral, a primeira lição, tá? E depois da lição 2 à lição 5, temos lições sobre o livro de Ruth, tá? E a partir da lição 6 até a última, nós vamos ter uma abordagem sobre o livro de Esther. Tá? Então, temos a primeira introdução, que fala, né, faz um panorama tanto do livro de Ruth como de Esther, dividido em duas partes. Depois nós temos da lição 2 até a 5 sobre o livro de Ruth. E da lição 6 até a última lição sobre o livro de Esther, tá? Então essa lição tem ensinos riquíssimos, tá? Maravilhoso, tá? E trata dos únicos livros que trazem o nome de uma mulher, ou seja, Ruth e Esther, né? Duas mulheres, tá? Esse único livro que traz o nome dessas mulheres, tá? E o exemplo dessas mulheres serve para todos nós. É lógico, né, que as mulheres devem estudar essa lição, porque é mais, né, direcionado a elas, mas é um exemplo tanto para nós homens como para as mulheres, né, a atitude dessas duas mulheres em relação à obra de Deus, tá? Então a lição nossa, o nosso comentarista, melhor primeiro dizendo, tá, é o pastor Silas Queiroz, ok? O exímio pastor, comentarista, né, formado na área teológica, ok? E a nossa primeira lição tem por tema duas importantes mulheres na história bíblica, ok? Textual. O nosso textual está em Ruth, capítulo 4 e versículo 14, tá? Que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Olha só que maravilha, né? Então é Ruth, capítulo 4, ao versículo 14. Na verdade prática nós temos conhecido ou anônimo. Muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Então as mulheres tiveram um papel importante, né, no plano divino na redenção da mocidade, da humanidade, ok? Melhor dizendo, ok? Nossa leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 4, verso 13 ao 22, e também no livro de Esther, capítulo 7, do verso 1 ao 7. Tá? O objetivo das nossas lições são 3. Primeiro, apresentar o perfil de Ruth. Segundo, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E no terceiro ponto,
né, o terceiro objetivo, nós temos refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Então são os 3 objetivos da lição que nós vamos comentar, trazer subsídio para vocês. Na introdução, já entrando na introdução, como é de plástico, como é de costume, nós temos 3 pontos, né? Ou 3 tópicos, como queira dizer. Os 2 estão certos, ponto ou tópico, né? Então, no primeiro ponto, nós temos Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, com 3 subpontos. No segundo ponto, ou no segundo tópico da nossa lição, nós temos Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, com 3 subpontos também, ok? E no terceiro e último tópico, ou ponto, terceiro ponto, mulher de Deus como protagonista da história, com 3 subpontos. Então são esses temas que nós vamos comentar, né, nesse momento. Vamos adentrar aqui então em nossa introdução, sem perca de tempo, né, para ganharmos tempo. Introdução. Estudaremos nessa lição, meus queridos, nesse terceiro trimestre, os únicos livros que levam o nome de uma mulher, ou seja, de Ruth e Esther. Tá? São esses únicos livros que levam o nome dessas 2 heroínas, né? Dessas 2 mulheres virtuosas. Neles veremos como Deus usou 2 mulheres na história da salvação. Elas foram muito importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Olha aí, mulheres importantíssimas nesse contexto para preparar, né, o advento do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Então essa é uma introdução que nos dá um panorama geral dessa primeira introdução, dessa primeira lição introdutória, né? E nós vamos agora para o primeiro ponto da nossa lição, ok? Ou o primeiro tópico, como queira dizer. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Então nós vamos aprender agora sobre a importância dessa mulher para a linhagem, né, de Davi e posteriormente a progenitora também, ok, da genealogia messiânica do Messias. Tá? Importante sabermos isso. Então nesse primeiro subponto, do primeiro tópico, nós temos uma moabita, tá? Que é Ruth. Então nós vemos aqui a história dos moabitas, tá? Um povo pagão, inimigo de Israel, ferrenho inimigo de Israel. Eram moabitas, descendente do quê? Do incesto cometido por Ló e sua filha mais velha. E este povo se tornaram inimigo ferrenho de Israel. Gênesis 19, capítulo 19, verso 30 ao 37, tá? E hoje, a atual Jordânia, tá? Veja bem, hoje a atual Jordânia era a antiga Moabe, que fica ao leste do Mar Vermelho. Tá? Então nós vemos aqui que da onde surgiu esse povo, foi do incesto de Ló com a sua filha. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ló saiu da cidade, a sua mulher olhou para trás, virou uma estátua de sal, porque a ordem não era para olhar para trás. Como ela estava ligada ao mundo de Sodoma, então ela se tornou uma estátua de sal. Ficam só as filhas de Ló e ele. E para não deixar, né, perecer a sua descendência, para ter descendência do seu pai, a sua filha embebeda Ló e tem relação sexual com ele, então tem um filho do seu pai, e aí desse incesto começa, então, dá início a esse povo chamado Moabitas, né? Um povo pagão, e se tornou inimigo de Israel. Porém, pela obediência de Ruth, embora ela seja desse povo, né, o povo moabita, pagão, porém, pela obediência dessa mulher chamada Ruth, a obediência a Noemi e ao Senhor, que o Deus de Noemi que ela servia, então Ruth foi fiel tanto a Noemi como, né, ao Deus de Noemi. Noemi certamente pregou para Ruth, falou, né, desse grande Deus, e ela então o aceitou e foi obediente à palavra de Deus, obediente a Deus e à sua sogra Noemi. Então o Senhor Deus, em sua misericórdia, aceitou a fé da Moabita, embora fosse, né, de um povo pagão,
Mas Deus não faz acepção de pessoa e viu que havia virtude, né, nessa mulher, então ele aceitou a fé da moabita, chamada Ruth, ao ponto dela fazer parte da genealogia do Messias. Olha aí, que importante, né? E isso aponta para quê? Aponta para a aceitação dos gentios ou a aceitação da igreja no plano da salvação. Mateus 1, verso 1 ao 17. Então, nós gentios não fazíamos parte do povo de Israel, né? Nem a igreja, ok? Mas Deus sabe trabalhar, né? Certo, como diz aquele ditado, escrever certo em linhas tortas. Parece que nada estava favorável, mas ele, né, aceita a fé de uma mulher moabita, né, de origem desse povo pagão, e através dela, tá, ela faz parte aí da genealogia do Messias, né, e apontando, assim como Deus aceitou a fé dessa mulher, aceitou a moabita, também nós somos aceitos a participar do plano de Deus da salvação, do plano da salvação de Deus. Nós, gentios, né, que posteriormente nos tornamos a igreja de Cristo. Está em Mateus, capítulo 1, verso 1 ao 17, ok? Então, avançando para o segundo subponto do primeiro tópico, do primeiro ponto da nossa lição, a família belemita, tá? Ou seja, a família de Belém, casa do pão. Elimeleque, que significa Deus é meu rei, e também Noemi, que significa amigável, o nome de Noemi, tá? E Malom, que significa enfermidade, e Quilion, filho de Noemi também, que significa completo. Então todos os nomes ali em Israel tinham um significado, ok? Esses foram a família de Belém que serviram de bênção para a moabita Ruth fazer parte do povo de Deus. Olha aí, tá? Ruth, verso 1, capítulo 1, do verso 1 ao 12. Porém, a morte de todos os homens da família de Noemi, a belemita, em Moabe, fizeram com que a viúva Noemi e sua nora também, viúva Ruth, ok? Voltasse para Belém. Está em Ruth, capítulo 1, verso 6 ao 16, tá? Então, nós vemos aí, então, a questão importante, irmão, que essa família teve uma crise lá na casa do pão em Belém, e elas, Elimeleque, marido de Noemi, resolveu mudar com sua família para Moabe, aonde favorecia mais, não estava em crise, né? Logicamente uma decisão errada, eles tinham que ficar ali, porque tinha que confiar na providência de Deus, mas foram e teve todos os acontecimentos. Os meninos casaram com as moabitas, né, 2 moabitas, mas Deus permitiu que morressem todos os homens da família. Ficou só então a viúva Noemi e a viúva Ruth. E Ruth não deixou Noemi. Embora a outra nora não quis seguir Noemi, mas Ruth, ela decidiu seguir a Noemi e servir ao Deus de Noemi. Onde tu dormires, dormirei eu, onde tu estiver, estarei eu. Então essa frase muito importante, né? Nós vemos no livro de Ruth. Então Ruth segue Noemi e volta para a casa do pão, tá? Que aqui há um significado muito importante, né, nesse texto, ok? Assim como a família de Belém, casa do pão, serviu de bênção para a estrangeira Ruth, a moabita, tá? A igreja hoje também, casa do pão, casa da palavra de Deus, serve de bênção a todos que desejarem fazer parte da família de Deus. Atos capítulo 2, versículo 39 ao 41. Então veja que coisa interessante, irmão. Como essa família serviu de bênção para Ruth, né? E Ruth foi a progenitora da linhagem do Messias, e dando entrada assim para os gentios, a igreja de Cristo, fazer parte do plano de salvação de Deus. Agora a igreja é a casa do pão, é a casa da palavra de Deus, que serve de bênção para todas as pessoas que queiram aceitar a Jesus como Salvador e fazer parte dessa família, como aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 39 ao 41, tá?
Então a igreja, como Ruth foi bênção, a igreja também é bênção para o mundo hoje. Tá? É muito importante, muito interessante essa comparação, esse exemplo. Tá? Avançando para o terceiro e último subponto do primeiro tópico, ou do primeiro ponto, tá? Matrimônio e maternidade. Vamos ver agora o matrimônio, o casamento de Ruth e a sua maternidade, né? O casamento de Ruth com Boaz, filho de Raabe, olha aí, de quem era Boaz, filho de Raabe? Aquela prostituta que guardou os vigias e livrou da mão, né, daquele povo que queria matá-los ali na terra prometida, certo? Daqueles gigantes, aqueles que perseguiam eles, tá? Então Raabe foi essa prostituta, ela veio, né, como ela salvou os espias de Israel, que foram espiar a terra de Canaã, então ela adentrou, né, fez parte do povo de Israel e casou com Salmão, um homem que era descendente direto de Abraão. Olha aí, foi exclusivamente pela decisão que Ruth teve de seguir a Noemi e de aceitar ao Deus de Israel, tá? Isso fez com que Ruth fosse alvo da graça divina para ser a progenitora da linhagem do Messias. Ruth capítulo 4, verso 10. Tá? Ruth preferiu obedecer ao Deus de Noemi e a honrar a família e seus valores, porque no mundo antigo era comum muitas viúvas se tornarem prostitutas. Veja bem, e essa decisão de Ruth fez com que ela alcançasse a graça de Deus e fosse, né, escolhida, reconhecida em Belém como uma mulher virtuosa. Então, no mundo antigo, as mulheres que perdiam seus maridos, tá, principalmente não tinham filhos, como aconteceu com Ruth e Noemi, o caminho delas era a prostituição, era um mundo muito machista, né? Mas com Deus não tem isso, certo? Porque Deus, as mulheres e os homens são todos iguais na sua obra. Ele reconhece todos iguais, tá? Embora com papéis diferentes, mas são tão importantes na sua obra, tanto um como o outro. E Ruth, decidindo aceitar, né, ir com a sua sogra e obedecer ao Deus de Israel, ela se tornou reconhecida em Israel. E por isso ela fez parte, né, da linhagem do Messias. Ela gerou Obed, que foi pai de Davi. E Davi, né, que é um tipo, né, de Cristo, certo? E fez parte também da linhagem do Messias, né? Ruth fez parte da linhagem do Messias, porque ela foi progenitora, mãe de Obed, pai de Davi, né? Que representa, que tipifica Jesus Cristo, ok? Então se tornou uma mulher reconhecida, uma mulher abnegada, uma mulher virtuosa em Israel, né? Quem falasse o nome de Ruth, né, tinha que se dobrar, porque era uma mulher que venceu pela sua obediência, pela sua fé, e foi uma grande mulher, uma mulher virtuosa, e casou com Boaz, né, que também tinha a sua descendência, né, a sua origem em Raabe, né, sua mãe, né, sua progenitora, sua mãe, e seu pai Salmão, que era descendente direto, Salmão era descendente direto de Abraão, porém Raabe era de um povo, né, que não tinha descendentes de Israel, um povo pagão também, que perseguiu ali os espias, e Raabe, a prostituta, protegeu os espias e foi abençoada por Deus, né, uma vez que se converteu ao Deus de Israel. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, ou segundo tópico, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Olha aí, vimos a história de Ruth, uma mulher abnegada. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena, né, observar os valores do povo de Deus, da família, tá? Então vemos essa primeira parte, nessa lição introdutória, sobre, né, um panorama sobre, né, a vida de Ruth, né, o que aconteceu, né, como ela se tornou uma mulher abnegada e virtuosa. Agora nós vamos ver essa grande mulher chamada, a partir do segundo tópico, vamos ver aqui
sobre essa grande mulher chamada Esther, tá? Que foi usada por Deus para que o povo de Israel não viesse a perecer, certo? Então, no primeiro subponto do segundo tópico, do segundo ponto, está escrito de Belém para Suzã. Olha aí, de Belém para Suzã. O que significa isso? Que o povo de Israel foi cativo, né? Esse rei persa, aos Círios, né? E ali foi levada essa jovem, Mardoqueu, que o adotou até como filha, primo dela, certo? Que cuidou dela e deu educação. Foi ali como escravo ali naquela província, naquele país, ok? E então de Belém para Suzã, por causa dessa leva, né, que levaram ali para cima esse povo, tá? Então Deus resolveu usar novamente uma mulher para realizar uma grande obra, a preservação do povo judeu que estava cativo no reino persa. Tá? Isso aconteceu aproximadamente, meus queridos, 600 anos após Deus ter usado Ruth, a moabita, na cidade do pão, Belém, ok? Esther, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 7, você pode conferir aí, tá? Os dois significados do nome Esther, vamos ver agora os dois significados desse nome Esther, tá? Que era em persa estrela, Esther em persa significa estrela, e em hebreu multa. Então nós vamos ver o importante significado do nome de Esther em hebreu, significa multa. Multa era uma planta muito procurada e desejada no Oriente Médio, pelo seu aroma, pelo seu agradável aroma, seu agradável perfume, tá? Está em Esther capítulo 2, verso 7. Assim como as pessoas do mundo antigo se beneficiavam com o aroma, né? Com esse agradável aroma, com esse perfume da multa, dessa planta chamada multa, tá? Todo o povo de Deus, ou todo o povo hebreu, cativo na Pérsia, se beneficiou com o aroma agradável da intercessão salvadora de Hadassa, né? Da Hadassa ou da rainha Esther, ok? Então está no livro de Esther, capítulo 7 e verso 3. Veja bem, o nome, né, tem um significado importantíssimo. Como o povo beneficiava do aroma, do cheiro agradável, e até, eu acredito que servia de remédio essa multa, certo? No Oriente Médio. Assim o povo hebreu foi beneficiado pela rainha Esther, chamada Hadassa lá naquele tempo, tá? Mas a rainha Esther, que é, né, também tem esse significado de estrela, de multa, tá? Lá na província de Suzã, ok? Muito importante, então veja aí a comparação importante. E hoje a igreja é o bom cheiro de Cristo, é o perfume agradável, certo? Que também traz benefícios para o mundo, que aceita Jesus como Salvador, esse mundo perdido na podridão do pecado. Hoje a igreja é o bom perfume de Cristo através dos crentes, dos salvos em Cristo, trazendo esse aroma e dando benefício ao mundo para que eles possam, né, reviver, aceitar a Cristo como Salvador e vir para a eclésia onde está o povo de Deus e Cristo Jesus. Tá? Muito importante essa comparação. No segundo subponto, do segundo tópico, nós temos de órfã a rainha. Olha aí. De uma menina que perdeu os pais na guerra, foi cativa junto com seu primo Mardoqueu para Suzã, ali para a Síria, ok? Para o reino persa, certo? E ali ela passou de órfã a rainha. Olha o milagre acontecer, né? De uma menina órfã passou a ser rainha. Veja bem, só Deus para fazer isso. No livro de Esther, nós percebemos a providência de Deus em favor do povo hebreu, tá? Tais como, veja bem, o que está escrito no livro de Esther: conselho de Memucã, que eu acredito que Memucã é o mesmo Mardoqueu, que aconselhou ela, ok? A troca do nome Hadassa para Esther e a escolha de Esther como
candidata a rainha, ok? Agora nós também vamos ver que está escrito lá, Mardoqueu, ele protegeu o rei, um certo acontecimento que teve que envenenaram, né? Iam envenenar ou envenenaram o vinho do rei, e Mardoqueu entrou em ação e livrou o rei da morte, ok? Livrou dessa morte, tá? O rei ser envenenado, ok? Está escrito lá. E o rei, para reconhecer que Mardoqueu teve esse grande feito livrando a sua vida, então uma noite ele perdeu o sono, lendo os registros e encontrou que Mardoqueu tinha feito essa proeza, tá? E Esther também, está escrito, intercedeu, né? Foi intercessora, né? Salvando assim os hebreus. Então tudo estava escrito no livro. Porém, algo impressionante é que no livro de Esther, justamente nesse livro, não é mencionado uma única vez o nome de Esther. Olha aí. Todos os acontecimentos que nós vemos no livro de Esther, mas em nenhuma vez foi mencionado o nome de Deus. Porém, através dessa providência, nós vemos que Deus estava agindo, né, nas atitudes de Esther, ok? Muito importante isso. Aí você pode conferir no livro de Esther, capítulo 1, verso 19 ao 21, capítulo 2, verso 7 ao 10, você pode ler, né, na sua casa aí, depois você assistir o vídeo, é lógico, tá? Por enquanto preste atenção no vídeo. No capítulo 2, verso 8 ao 9, capítulo 2, verso 21 ao 23, capítulo 6, verso 1 e 2, e no capítulo 7, verso 2 ao 6, ok? Então nós podemos comparar isso aí com os Salmos 19, verso 1, se não estou equivocado, que os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento a obra das suas mãos. Um dia declara a outro dia, e uma noite declara sabedoria a outra noite. E sem linguagem e sem voz, ouve-se a sua voz até os confins do mundo. Olha aí. Então Deus, às vezes, né, sem fala, sem linguagem, ele se revela através da sua obra. O que aconteceu aqui? Através, né, dessa providência, dessas atitudes, né, e desse servo seu que era Mardoqueu e Esther, ok? Deus salvou o povo hebreu de uma grande matança. E não é mencionado o nome de Deus nesse livro. Mas as atitudes, o modo, né, os acontecimentos mostram a ação de Deus na vida de Mardoqueu e de Esther. Muito importante, ok? Interessantíssimo. Deus escreve, como diz esse ditado, Deus escreve certo em linhas tortas. E Jesus disse, olha, o que eu te falo hoje, você não entende, mas só depois você vai compreender. Tá? Só depois de muitos dias você vai saber que Deus está agindo na sua vida. No terceiro e último subponto do segundo tópico da nossa lição, no campo ou no palácio. Olha aí, Deus está com o servo dele tanto no campo como no palácio, como esteve com Esther e Mardoqueu. Tá? Os dois estavam no campo trabalhando, mas depois foram os dois para o palácio reinar. Mardoqueu foi honrado também. Então Deus vai estar e sempre estará com os seus filhos, seja no campo ou no palácio, tá? Independe. O nosso Deus tem o total controle de toda a situação, de todas as coisas, tá? E essas verdades estão escritas em Romanos 11, verso 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Então não tem como escapar, todos são para ele. Ele está no controle da situação, da história. Quando a história começa a ir fora do controle, Deus toma as rédeas. Tá? Tira rei, põe rei, mata rei, né? Protege, porque tudo está no seu controle. Mas acima de tudo, né? Quem é o Rei dos Reis é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ok? Em Mateus 28, verso 20, também, né, tem essa verdade. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não há razão para nós não confiar nesse Deus. Ele vai estar conosco. Essa é a afirmação em Mateus 28, tá? Dizendo que Ele está conosco
todos os dias até a consumação do século. Pode ser a maior luta, a maior adversidade que você estiver passando. Parece que fugiu do seu controle, mas não se esqueça, Ele está com você, né? Todos os dias até a consumação de todas as coisas. E Ele está no controle de tudo, porque tudo, né? Porque tudo é para Ele, é por Ele e é para Ele, e são todas as coisas, né? Eternamente. Tudo é para a glória de Deus. Então não temas, porque Deus está com você a todo momento, até a consumação do século. Avançando para o terceiro e último ponto, ou o terceiro e último tópico da nossa lição, como você queira dizer, os dois pronunciam está certo, ponto ou tópico, tá? Aí vem um subponto, é lógico. Você pronuncia subpontos em sequência, tá? Então, no terceiro e último tópico da nossa lição, mulher de Deus como protagonista da história. Olha aí, né? As mulheres fazendo a diferença, né? Até porque naquele mundo de então era um mundo machista, mas com Deus não tem isso, né? Todos são iguais, né? Todos têm o mesmo valor, porém com papéis diferentes e importantes dentro da família, ok? Então vamos lá, para o primeiro subponto, o terceiro tópico da nossa lição. Um homem o homem criado por Deus, feito por Deus, com sua forma física, né, robusta, superior à mulher, ok? Para ser guardião do Jardim do Éden e também para proteger, para ser protetor da mulher. Não significa que a mulher tem menor valor que o homem, por causa disso, tá? Tem menor valor que o homem para Deus, tá? Os papéis são diferentes, é lógico, mas os valores são iguais, tá? E dessa forma Deus vai continuar usando muitas mulheres para grandes obras, tá? Aos olhos de todos. Okay? Você pode conferir essas verdades em Gênesis capítulo 2 e 15, 1 Pedro 3 e 7, 1 Coríntios verso 11 e 11 e Joel capítulo 2 e 29, que Deus não faz, Ele derrama o seu Espírito sobre todos, né? Tanto mulher, criança e homem, todos têm o mesmo valor para Deus, porém com papéis importantes na sociedade. Então, Deus, né, vai continuar usando. E muitas mulheres anônimas, que muitos nós não conhecemos, mas que fizeram importantes papéis na obra de Deus para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a glória de Jesus. Tá? Então, avançando para o segundo subponto, o terceiro tópico da nossa lição, cumprindo os papéis. Olha a importância, né, da mulher na história. Cada cristão precisa conhecer sua posição e permanecer naquilo em que foi chamado na obra de Deus. Então, se você foi chamado para uma obra da obra de Deus, você tem que continuar firme nesse propósito e reconhecer a soberania de Deus e a vontade de Deus sobre a sua vida, tá? Assim como Ruth e Noemi, que cumpriram bem os seus papéis em nome e o nome de Deus foi glorificado, né, através de suas vidas, através de suas atitudes, Ruth capítulo 1 e verso 8 e 2 Coríntios capítulo 7 e verso 20, assim nós também temos que ficar na posição de Deus, na posição que Deus nos colocou, tá? O trabalho que Deus colocou na nossa mão, nós devemos fazer com muita força, com muito esforço, né? E obediência à palavra de Deus, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Não podemos fugir, né, da nossa responsabilidade, nem baixar a guarda, mas fazer com amor, com esforço, né? Mesmo com sofrimento, mas fazer aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos na sua obra, porque só assim estaremos no centro da vontade de Deus. E Deus estará nos honrando como honrou Ruth e Noemi por ser fiel à sua palavra. Tá? No terceiro e último subponto do terceiro tópico da nossa lição, o terceiro ponto da nossa lição, tá? Educação familiar. Veja bem, toda confiança e obediência de Esther a Deus foi ensinado pelo o seu primo, Mardoqueu. Não foi apenas a beleza de Esther que o fez ela rainha, né? Mas a educação recebida de seu primo Mardoqueu foi determinante para ela ser aprovada como rainha de toda a Pérsia. Olha aí. Esther, capítulo 2, versos 15 ao 17. Então, não foi a beleza.
Então Deus não olha para a aparência do homem. Não é a posição social, não é a classe social, né? Se é rico ou não, se tem formação, né, acadêmica, não é isso. Não é a beleza, mas é a formação, né, que Mardoqueu deu a Esther. Ele ensinou em primeiro lugar o caminho que ela devia andar, que era obedecer a palavra de Deus. Então, acima de tudo, você deve sim incentivar o seu filho a fazer um bom curso, a ser um bom profissional, né? Mas acima de tudo é ensinar em primeiro lugar o caminho em que ele deve andar. A Bíblia nos informa que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar, que é o caminho do Senhor, tá? Salomão, ele que experimentou de tudo. Ele tinha muito dinheiro, tinha ouro, experimentou das melhores bebidas, né, dos melhores prazeres, teve várias mulheres, mas depois no final da vida, né, ele estava aborrecido e dizendo, nada disso tem valor. O que tem valor é temer a Deus e gozar a sua vida com a mulher da sua mocidade. Então, acima de tudo, ter temor de Deus. Então, o que tornou a rainha, a Esther em rainha, em salvação para o povo hebreu, não foi somente a sua beleza, embora ela era bela, mas foi a sua obediência aos ensinamentos do seu primo Mardoqueu, que era temeroso a Deus e ensinou o caminho do Senhor ali, e como ela devia agir diante do rei Assuero, tá? Como ela devia portar. Em nenhum momento ela devia deixar de pôr, né, em segundo lugar os planos de Deus, mas sempre primeiro, em obediência, jejum e oração, e certamente o rei Assuero ia aceitá-la, tá, como rainha, e também aceitar os seus pedidos. E nós vemos a história que, embora aquele súdito do rei Assuero, não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele projetou um plano para acabar com os hebreus. Ele tinha ódio, né? E ele era o segundo do rei. Ele era o rei no palácio e ele, né, o segundo do rei. Mas Deus honrou Mardoqueu, porque o rei, em uma noite, ele se atormentou e leu, e acordou e começou a ler o livro e viu que Mardoqueu tinha salvado ele de ser morto, de ser envenenado. Então ele manda chamar Mardoqueu e honra Mardoqueu, em detrimento da honra a Mardoqueu. Então ele manda crucificar ali, enforcar, né, aquele homem que levantou contra o povo de Deus, sendo ele segundo, né, ali no reinado de Assuero. E agora Mardoqueu, aquele homem é morto, e Mardoqueu é honrado e se torna o segundo do rei, e Esther a rainha de toda a Pérsia. É isso que Deus faz, irmão, quando você é obediente. Só que você não pode, né, deixar de obedecer a palavra de Deus, cumprir, nem que você tenha que perder o seu pescoço, mas deve ficar fiel, né? O nome do homem era Amã, tá? Amã, que foi um grande, né, e pervertido nesse plano para matar o povo de Deus, para matar os hebreus. Mas Deus usou Mardoqueu e usou Esther para salvar toda a nação. E você também pode ser usado na mão de Deus para salvar o mundo, né? Pregando a palavra para que eles aceitem a Cristo e não seja, né, lançado ou indo de passo largo para o inferno, né, induzido por Satanás e seus demônios. Então você tem que ser um grande Mardoqueu para salvar o mundo da perdição, e você é uma grande Esther para salvar, né, o povo da perdição eterna. Tá? Somos atalaia de Deus. Então é muito importante essa comparação, né, nessa lição abençoada, riquíssima, né, em comparações maravilhosas, né, do plano de Deus para a salvação de todo o mundo, dos gentios, né, introduzindo o seu plano de salvação. Né, e Jesus morreu por todos. E todo aquele que crê em Jesus será salvo. Okay? Visão geral dessa primeira lição. A Bíblia apresenta mulheres como protagonista da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Tá? Conclusão.
glórias a Deus pela vida das mulheres. Você pode dar uma glória a Deus pela vida das mulheres? São importantes, né? Mulher virtuosa. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther, né? As heroínas da Bíblia Sagrada, ok? Porém, muitas outras que certamente não foram reconhecidas, né, publicamente, né? Seu nome não está nos anais da história, da humanidade, mas foram conhecidas por Deus porque desenvolveram um papel importante na obra de Deus. Tá? Muitas mulheres, né, anônimas, que não deixaram de fazer a obra de Deus, e certamente o nome delas será reconhecido por Deus. O importante, irmão, não é ser reconhecido na história, mas é importante ser reconhecido por Deus. Tudo que você faz, se o homem não reconhece, mas Deus reconhece, e ele não fica devendo nada para ninguém, porque ele é rico em misericórdia, tá? Que Deus abençoe sua vida. Terminamos, né? Ou seja, nós começamos mais um trimestre abençoado, né? E finalizando aqui essa lição de número 1, certo? Então esse trimestre de 13 lições abençoado, estaremos sempre aí, né? Gravando nossos vídeos para que você tenha mais subsídio, né? Mais ensinamento da parte de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida, fique conosco. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Bye, bye, galera, e a paz do Senhor.